Muy buenas Muito boa noches, noite, amables amigos amados amigos y hermanos e reunidos irmãos reunidos en este lugar aquí en neste lugar aqui, Piura, em Perú. Piura, Peru. Es para mí un privilegio grande É para mim um privilégio estar con grande ustedes estar en com esta vocês ocasión nessa ocasião para compartir con para ustedes compartilhar unos com vocês uns de momentos compañerismo de companheirismo alrededor del programa divino ao redor do programa para divino, así ver para assim ver dónde nos encontramos onde nos en el encontramos programa divino. no programa divino. ¿En qué parte del programa divino Em que se parte do programa encuentran divino se los encontram latinoamericanos os y latino-americanos caribeños, e caribenhos, de los cuales quizás dos algunas quais naciones talvez algumas han nações pensado pensaram que Dios se ha olvidado que Deus se de esqueceu ellos, deles. pero Dios no se ha olvidado Mas Deus não se de los esqueceu latinoamericanos dos y latino-americanos caribeños. e caribenhos. En esta ocasión Nessa ocasião, veremos veremos dónde nos encontramos onde los nos encontramos latinoamericanos y os caribeños latino-americanos e en el caribenhos programa divino. no programa divino. Quiero leer en Quero ler Hebreos capítulo, em Hebreus capítulo 3, en esta carta del apóstol San nesta Pablo, carta do apóstolo São Paulo, versos versículo 5 al 6, 5 ao donde 6, dice San Pablo, onde diz São Paulo: y Moisés a la verdad fue fiel E en Moisés, toda na la verdade, casa foi de fiel em Dios, toda a casa de Deus, como siervo como servo, para testimonio para de lo que se testemunho iba do que se a ia decir. dizer. Pero Cristo como hijo sobre su Mas casa, Cristo, como filho sobre sua la casa, cual casa somos a nosotros, qual casa somos si nós, retenemos firme hasta el fin se estivermos la firmes até o fim, confianza y el a gloriarnos confiança e o en la gloriar-nos esperanza. em esperança. Y leemos también E lemos também las palabras de Jesús as palavras de Jesus de San Mateo, de São Mateus, capítulo 16, capítulo 16, donde dice, onde diz, versos 13 en adelante, versículos 3 em diante: viniendo Jesús a la región Vindo de Cesarea Jesus à de região de Filipo, Cesareia preguntó a de sus Filipe, discípulos, perguntou aos seus diciendo, discípulos, dizendo: ¿quién dicen los Quem hombres que es dizem el os Hijo del homens que é o Hombre? filho do homem? Ellos dijeron, Eles disseram: unos Juan el uns Bautista, João Batista, otros outros Elías Elias y otros Jeremías, e outros Jeremias, o alguno de los profetas. ou algum dos Él profetas. les dijo, E lhes disse: ¿y vosotros? E vós? ¿Quién decís Quem que soy dizeis yo? que sou eu? Respondiendo Simón Pedro, Respondendo dijo, Simão Pedro disse: tú eres Tu el és Cristo, o Cristo, el Hijo o del Dios Filho viviente. do Deus vivente. Entonces le respondió Então lhe Jesús, respondeu Jesus: bienaventurado Bem-aventurado eres, és, Simón, hijo de Jonás, Simão, filho de Jonas, porque no te lo reveló porque não te carne revelou ni carne sangre, nem sangue, sino mi Padre que está senão meu en los Pai cielos. que está nos céus. Y yo también te digo E eu que também tú te digo eres que Pedro, tu és Pedro, y sobre esta roca e sobre esta rocha edificaré mi edificarei iglesia, a minha y igreja, las puertas del Hades e as portas no do Hades prevalecerán não contra prevalecerão ella. contra ela. Y a ti E a daré ti las llaves del darei as reino chaves do y de reino los cielos. dos céus. Y todo lo que atares en la E tudo tierra que atares será na terra desatado, será atado en será el cielo. atado no céu. Y todo lo que desatares E tudo que en la desatares tierra na terra será desatado, será en los desatado cielos. nos céus. Entonces mandó a sus discípulos Então mandou que aos a seus nadie discípulos dijesen que a que él ninguém era dissessem Jesús el que Cristo. ele era Jesus o Cristo. Que Dios bendiga nuestras Que Deus almas con abençoe su nossas almas palabra com y sua nos palavra permita e nos permita entenderlo. entendê-la. Nuestro tema para esta ocasión es Nosso tema para essa ocasião é construindo la casa de Dios a de casa de acuerdo Deus de al acordo plano divino. ao plano divino. Pueden tomar asiento si tienen Podem la sentar-se, bondad. queiram ter a gentileza. Conforme a las palabras de Jesús, Conforme as palavras de su Jesus, iglesia sua igreja sería edificada. seria edificada. Y su iglesia sería E edificada, sua igreja seria edificada, como él también dijo como ele en também la disse parábola na parábola del hombre do que homem fue a edificar una casa, que foi edificar uma casa. cavó y ahondó, E acabou e llegó afundou, a la roca chegou à y rocha edificó su casa e edificou sobre sua casa la roca. sobre a rocha. Vinieron Vieram tormentas, rios, tormentas, tempestade, vientos, Dios ventos, sobre la casa, pero la Deus casa sobre a casa, no cayó. mas a casa não caiu.
Así Assim, Cristo comparou Cristo a la persona prudente. Pero la persona insensata, a pessoa que prudente. son los Mas a que pessoa insensata, escuchan la palabra y que no são os que guardan la escutam a palabra palavra de e não Dios, guardam a palavra de los Deus, comparó al hombre que os edificó la comparou casa ao homem que sobre edificou la a casa arena, sobre a arena. y vinieron vientos E vieram lluvia ventos y e ríos, chuva e y dieron rios sobre la casa, e deram sobre y a fue casa. grande su ruina, E fue foi grande destruida. sua ruína, foi destruída. Ahora vean ustedes, Agora esto vejam es vocês, aplicable isto é aplicável a cada persona como a individuo. cada pessoa como indivíduo. Cada persona está llamado a Cada edificar pessoa está su chamada a casa, a su edificar vida sua casa, sobre Cristo, sua vida sobre la Cristo, roca, a rocha, para poder vivir para poder viver eternamente. No eternamente. importa los problemas Não importam os que pueda problemas tener que possa ter en su vida. em sua vida. El que no edifica su vida O que não edifica sua sobre vida Cristo, sobre Cristo, la persona puede tener una vida a pessoa pode ter uma vida fructífera materialmente muito aquí frutífera en la materialmente tierra, aqui na Terra. pero cuando terminan sus días Mas en quando la tierra, terminam seus dias na Terra, la persona no puede ir a pessoa não vivir pode al ir paraíso a viver ao con paraíso los santos. com os santos. Eso le sucedió a los Isso aconteceu antediluvianos aos antediluvianos y, por consiguiente, e, consequentemente, perdieron la oportunidad perderam a oportunidade de salvação y vida eterna. e vida eterna. Necesitamos comprender que Necessitamos estamos compreender aquí que estamos por aqui y con un por propósito divino. Por eso por es um que comum Dios nos propósito da divino. cierta cantidad Por isso é de que Deus años. nos dá certa quantidade de anos El más que vive e o que mais no vive puede decir, não yo pode dizer, continuaré viviendo. eu continuarei Más bien, vivendo. el ser humano Melhor, o ser humano llega hasta los 20 años chega até os 20 anos o 21 años en ou la 21 flor de anos la juventud. na flor da juventude, Pero después comienza a mas decaer depois su começa a vida, decair sua vida. y cuando ya llega a los 70 E años, quando já chega aos 70 anos, mira los retratos olham de cuando os tenía retratos, as 15 a fotos 25 de años quando y tinha de dice, 15 a "Así yo 25 era". anos e disse assim eu era. Pero Mas, al mirarse en el espejo, ao olhar-se no dice, espelho, pero así no soy en diz, la actualidad. mas assim não Ya sou han pasado na muchos atualidade. años y ya Se mi passaram cuerpo muitos anos e já ha meu decaído corpo mucho. decaiu muito. Es que el cuerpo humano está É que o corpo humano formado por los diferentes está formado elementos pelos diferentes y elementos por luz cósmica. e por luz Y el cósmica. ser humano, el cuerpo físico, E o ser tiene humano, o corpo 4 físico, rayos tem de luz. 4 raios de luz. Y por ahí de los 20 E años por aí a dos 20 anos a 25 anos, se le agota, se le apaga se esgota, se apaga el primer o rayo de primeiro luz. raio de luz. A los 35 años, Aos por ahí 35 se le anos, agota por aí, el se segundo esgota rayo de o luz. segundo raio de luz. Y E, después de los 50 años, depois dos 50 anos, se esgota el tercer rayo de o luz. terceiro raio de luz. Ou seja, Ya a los 65 años, já aos la persona 65 está anos, con un solo rayo a pessoa está com um só raio de luz. Eso E por isso, sucede acontece que que el cuerpo ya, o después corpo de já, cierta edad, depois de certa idade, pasa mucho trabajo passa muito para llevar a trabalho cabo las labores que cuando joven las para hacía realizar os trabalhos que quando jovem as fazia facilidade. com facilidade. Ahora, Agora, el ser humano es o ser humano é cuerpo, que es lo que nosotros vemos, corpo, que é o que nós vemos, ese espíritu, esse lo cual espírito, es otro cuerpo, o qual é pero de outro otra corpo, dimensión, mas de outra dimensão, parecido a nuestro cuerpo físico, parecido ao nosso pero corpo de otra físico, dimensión, mas de outra dimensão. y es alma, E é y el alma. alma es lo que E a en alma realidad é o que em realidade é a pessoa. esa es la parte más importante Essa é a parte mais importante do ser el humano. alma. A alma. Y el alma tiene un cuerpo E a alma tem um corpo espiritual de outra dimensão, espiritual de llamado outra espírito, dimensão, y chamado tiene un espírito, cuerpo físico, e tem um corpo el cual es físico, mortal, corruptível o qual é y mortal, corruptível e temporário. Ahora, Agora, lo importante no es o importante não é viver muitos anos aqui na Terra. lo importante es O importante que al é venir a la tierra, que ao vir à Terra, la persona haga contacto a con pessoa faça la vida contato eterna, com a vida que es eterna, Jesucristo, que é Jesus y Cristo, entre a su programa, e entre a seu que programa, es el programa que é o de la programa construcción da de la construção casa de Dios, da casa para de que Deus, venga a formar parte para que venha a de esa formar casa parte de Dios, dessa casa que de es Deus, la iglesia que é a del igreja Señor do Jesucristo. Senhor Jesus Cristo.
Por isso foi que Cristo disse a Nicodemos, em São João, capítulo 3, verso 13 en adelante dijo, versículo 13 em diante disse: respondeu Jesus e lhe dijo, Respondeu Jesus e lhe disse: de em cierto verdade, os digo, vos digo, de cierto te digo, em verdade que el te que no digo, naciere de nuevo que o que não no nascer puede de ver novo não el pode reino de ver o Dios. reino de Deus. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede Nicodemos un hombre disse: nacer siendo Como viejo? pode um homem ¿Puede nascer acaso sendo velho? entrar por segunda Por vez acaso en el entrar por vientre de su segunda vez madre no y ventre nacer? de sua mãe e nascer? Respondió Jesús, Respondeu de Jesus: cierto em verdade te te digo, digo, que el que no que o que naciere não de água nascer y del de água e do Espíritu Espírito no puede entrar não pode entrar en el reino no de reino Dios. de Deus. Lo que es nacido de la carne, O que é nascido da carne, y lo que es carne é. nacido del Espíritu, E o que é nascido do Espírito, es. Espírito No é. te maravilles de que te dije, Não te maravilhes os de que es te diga, necesario vos é nacer necessário nascer de nuevo. de novo. Este misterio del nuevo nacimiento, Este mistério do novo nascimento, da qual Cristo fala a Nicodemos, ha sido foi aclarado en el Nuevo Testamento. Así como esclarecido no Novo la Testamento. persona para vivir Assim en como a esta pessoa tierra para y viver entrar nesta terra e entrar a este mundo terrenal a este mundo terrenal, necesita que necessita o quê? Nascer. tiene que nacer en esta tierra Tem que nascer nessa terra para poder viver nesta terra y trabajar en esta e tierra. trabalhar nesta terra. Ahora, por cuanto Agora, porquanto nacemos aquí en esta tierra, nascemos aqui nesta terra, en una raza em uma raça caída, caída, la cual cayó en el huerto del a qual Edén, caiu no horto do cayó de Éden, la vida eterna. caiu da vida eterna. Ahora, Agora, el ser humano no puede, o ser humano antes de venir en este não cuerpo pode, mortal antes de vir neste corruptible corpo temporal, mortal no puede ir corruptível a la temporário, sexta dimensão, não pode ir à su sexta alma, dimensão, y tomar un sua cuerpo alma, teofánico e tomar um corpo de la sexta teofânico da dimensão, sexta dimensão, para luego venir a la para tierra depois en un vir à cuerpo de terra carne em um corpo de y carne vivir eternamente. e viver eternamente. Somente Viene a esta tierra, vem a essa obtiene un terra, cuerpo de carne obtém um corpo de en carne, el cual no qual obtém obtém, espírito recebe del um mundo espírito do mundo que lo inclina que inclina hacia el mal. até o mal. Espírito de la Um quinta espírito da dimensão. quinta dimensão. Agora, Agora, la persona ha nacido a pessoa nasceu en una raza em caída, uma raça caída, raza sin vida uma raça sem vida eterna. E agora, para obter a vida E agora, para eterna, obter a vida eterna, se requer que o homem, o ser humano, nasça de novo. Portanto, o novo nascimento do qual Cristo fala aqui é a pessoa recebendo a Cristo como seu Salvador, lavando seus pecados no sangue de Cristo e recebendo o seu Espírito Santo, e assim recebendo um corpo teofânico, um Espírito teofânico da sexta dimensão. E já entrou a vida eterna. Por isso Jesus disse, falando-nos no capítulo 5, versículo 24 de São João, em verdade vos digo, o que ouve minha palavra e crê no que me enviou, tem vida eterna. E não virá a condenação, mas passou de morte à vida. Vem? Passou de morte à vida. E porque a pessoa olha essa pessoa que passou de morte à vida e vê que seu corpo se vê envelhecendo e depois se morre. Mas tem um corpo espiritual, um corpo teofânico, um espírito teofânico da sexta dimensão. E vai à sexta dimensão, que é o paraíso, a viver até a ressurreição dos mortos em Cristo, dos crentes em Cristo, onde receberá um corpo eterno, imortal e incorruptível, e jovenzinho para toda a eternidade. E os que estejamos vivos quando isso ocorra, seremos transformados. E obteremos assim um novo corpo, um corpo jovenzinho, eterno, imortal e incorruptível, igual ao corpo do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Vejam, em São João capítulo 3, diz, versículo 14 em diante diz, ou 13 em diante,
Ninguém subiu ao céu, senão o que desceu do céu. O Filho do Homem está no céu. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim é necessário que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha a vida eterna. Porque de tal maneira amou Deus ao mundo que deu a seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele creia não se perca, mas tenha vida eterna. Como obtemos vida eterna? Crendo em nosso amado Senhor Jesus Cristo. Essa é a única forma de evitar a pessoa se perder. Porque não enviou Deus ao seu Filho ao mundo para que condene ao mundo, senão para que o mundo seja salvo por ele. O que nele crê não é condenado, mas o que não crê já foi condenado, porque não creu no nome do unigênito Filho de Deus. Agora vejam o simples que é tudo. Cristo é o que realizou o programa de salvação, para que possa alcançar o pobre e o rico. E para quê? Não seja por obras, senão pela graça da parte de Deus. Portanto, as obras boas de uma pessoa não são as que o salvam, senão a fé em nosso amado Senhor Jesus Cristo. E quando a pessoa crê em Cristo como Salvador e louvou e limpou seus pecados no seu sangue e recebeu o seu Espírito Santo, a pessoa nasceu de novo no reino de Deus. Nasceu na igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está sendo construída. Porque a igreja do Senhor Jesus Cristo é a casa de Deus, a qual foi representada no tabernáculo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão. Ambos templos representam a igreja de Jesus Cristo e representam também o templo de Deus no céu. Por isso é que a igreja de Jesus Cristo representa o templo de Deus no céu. E por isso é que Deus habita no meio do seu templo espiritual, de sua igreja, assim como habita no templo celestial. Agora, vejam vocês como no tabernáculo que construiu Moisés e o templo que construiu Salomão, a sabedoria divina foi manifestada nesses homens como Moisés e como Salomão. Por quê? Para uma pessoa poder construir um templo que represente o templo celestial, tem que ter a sabedoria do céu. E um templo onde Deus esteja, vejam vocês, não qualquer pessoa o pode fazer. Tem que ter a sabedoria do céu. Deus morou no tabernáculo que construiu Moisés e no templo que construiu o rei Salomão. Quando foram dedicados esses templos, Deus entrou neles e passou ao lugar santíssimo e se colocou sobre o propiciatório, que é a tampa da Arca do Pacto, onde estavam dois querubins de ouro. E ali no meio desses dois querubins de ouro estava a presença de Deus na luz da Shekinah. E o sumo sacerdote entrava nesse lugar santíssimo uma vez por ano com o sangue da expiação para fazer a reconciliação do povo hebreu com Deus. E esse é o mesmo que Cristo esteve fazendo no templo celestial. Quando Cristo morreu, ressuscitou e ascendeu ao céu. Entrou ao lugar santíssimo do templo de Deus no céu. E esteve ali fazendo intercessão como sumo sacerdote com seu próprio sangue para a reconciliação de cada filho e filha de Deus, de cada pessoa que tem o seu nome escrito no céu, no livro da vida, do Cordeiro. E quando entre até o último dos que têm seus nomes escritos no céu,
no livro da vida do Cordeiro, quando entre até este último e Cristo faça intercessão por ele, terminará a reconciliação dos filhos de Deus com Deus. E Cristo reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue, se levantará do trono de intercessão, reclamará tudo que ele redimiu com seu sangue e ressuscitará os mortos em Cristo e a nós nos transformará. Isso será a manifestação da plenitude de Deus em sua casa, que é a sua igreja, a qual Cristo esteve construindo desde os tempos passados. E agora, já não se necessita o tabernáculo que construiu Moisés. O qual foi? O templo ou casa de Deus naqueles dias. E tampouco se necessita o templo que construiu o rei Salomão. Lembram vocês que quando Jesus esteve na terra, frente ao templo, disse: eis aqui um maior, e ele está aqui. E disse: eis aqui um maior que Salomão. Agora um maior que Salomão esteve construindo um templo maior que o templo que construiu Salomão. E o mesmo Jesus Cristo, sendo um templo humano é maior que um templo de pedra e madeira. Porque um templo humano é um templo vivente, um templo com vida, onde Deus está manifestado. E os crentes em Jesus Cristo, como indivíduos, são um templo do Espírito de Deus, para Deus se manifestar neles e através deles. E a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como corpo místico de crentes, é o novo templo, o templo de Deus, no qual Jesus Cristo em Espírito Santo esteve manifestado, construindo esse templo e se manifestando nele. E para esse tempo final, em algum momento, diríamos de um momento a outro, ele se manifestará em toda a sua plenitude, quando entre até o último membro do corpo místico de Cristo. E então, os mortos em Cristo ressuscitarão, nós que vivemos seremos transformados, e todos seremos jovenzinhos para toda a eternidade. Estaremos com corpos imortais e seremos a imagem e semelhança do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Agora, não se pode obrigar a nenhuma pessoa a crer. Somente o único que se pode fazer é dar a conhecer o programa divino, a palavra de Deus. Todo esse programa divino que Cristo está realizando na construção da casa de Deus, que é sua igreja, e que a está construindo de acordo ao plano divino. E cada pessoa que tem seu nome escrito no céu, no livro da vida do Cordeiro, escutará a voz de Cristo no tempo que lhe corresponde viver. E Deus lhe abrirá o coração e o entendimento, e a pessoa entenderá e será trazido ao corpo místico de Cristo, ou seja, a casa de Deus. E assim virá formar parte da casa de Deus. A casa de Deus que está sendo construída com pedras vivas. Seres humanos, como diz o apóstolo São Pedro em sua primeira carta. Vamos ver. São Pedro nos fala dessa construção desse templo em 1 de Pedro capítulo 2, versículo 4 em diante diz: aproximando-se dele, pedras vivas, rejeitada certamente pelos homens, mas para Deus escolhida e preciosa. Ou seja, Jesus Cristo é essa pedra viva, essa pedra angular, que os edificadores rejeitaram. E agora, vós também, como pedras vivas, e agora nós também somos pedras vivas.
certificados como casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo, para o qual também contém a Escritura: eis aqui põe em Sião a principal pedra do ângulo, escolhida, preciosa, e o que crer nele não será envergonhado. Para vós, pois os que creis, ele é precioso. Mas para os que não creem, a pedra que os edificadores rejeitaram veio a ser a cabeça do ângulo, e pedra de tropeço e rocha que faz cair, porque tropeçam na palavra, sendo desobedientes, ao qual foram também destinados. Mas vós sois linhagem escolhida, real sacerdócio, nação santa, povo adquirido por Deus, para que anuncieis a virtude daquele dos que o chamou das trevas à sua luz admirável. Agora, podemos ver que assim como Cristo é a pedra viva, a pedra do ângulo, a pedra angular, nós também somos pedras vivas. E Cristo está construindo a casa de Deus, que é a sua igreja, com pedras vivas, ou seja, com seres humanos. E agora, encontramos que na casa de Deus que construiu Moisés e a que construiu o rei Salomão, tinha átrio, lugar santo e lugar santíssimo. E agora encontramos que a casa que Cristo está construindo tem átrio. Tudo isso corresponde a tempos passados, antes da morte. E depois encontramos que depois da morte de Cristo e nascimento da igreja, o dia de Pentecostes, lá em Jerusalém, daí em diante encontramos a construção do lugar santo, da casa de Deus. Aí começou essa parte da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo, e são 7 etapas que correspondem ao lugar santo, da casa de Deus. E Deus enviou 7 mensageiros, que são 7 Espíritos de Deus que recorrem toda a terra, para realizar, por meio dessa manifestação do Espírito de Deus nesses mensageiros, esse trabalho da construção do lugar santo, da casa de Deus. São Paulo foi o primeiro dos anjos mensageiros, depois Irineu, Martim, Colombo, Lutero, Wesley e o reverendo William Branham. E vejam vocês, em diferentes nações e continentes, e agora, já todos esses mensageiros deram sua mensagem e se foram. E a maior parte deles foram mal entendidos pelas pessoas do seu tempo. Olhem a Paulo, até tentaram apedrejar em muitas ocasiões, até o apedrejaram, porque não compreenderam muitas pessoas que o que Paulo pregava era verdade. E agora, assim aconteceu também com Jesus e com os demais apóstolos, e assim com os diferentes mensageiros. Agora, as 7 etapas correspondentes ao lugar santo correspondem à Ásia Menor, Europa e América do Norte. Mas o lugar santíssimo do templo espiritual de Cristo, ou seja, de sua igreja, corresponde à América Latina e ao Caribe. E é com latino-americanos e caribenhos que Cristo constrói o lugar santíssimo da casa de Deus, da igreja do Deus vivente. Aí está a bênção para os latino-americanos e caribenhos. Olhem. Nele, o lugar santíssimo, estava a presença de Deus. Estava a arca do pacto, as tábuas da lei dentro da arca do pacto, o maná em uma bacia de ouro, a vara de Arão que reverdeceu, e ali estava a presença de Deus. No lugar santíssimo estava ao oeste, no templo. E a América Latina e o Caribe
está no oeste, e a construção da casa de Deus, a igreja de Jesus Cristo, começou lá, na terra de Israel. Começou pelo leste, Oriente Médio, e foi se movendo, Ásia Menor, Europa, América do Norte. América do Norte pertence à parte, é a parte norte do oeste. E agora a América Latina e o Caribe é a parte onde ele constrói o lugar santíssimo do seu templo espiritual com seres humanos. Por isso, o chamado da grande voz de trombeta ou trombeta final corresponde aos latino-americanos e caribenhos. E com esse chamado de grande voz de trombeta, dando a conhecer todas as coisas que devem acontecer logo nesse tempo final, são abertas as profecias para todos os latino-americanos e caribenhos. São abertas as profecias para todos os latino-americanos e caribenhos e aberto o coração e entendimento dos latino-americanos e caribenhos para poder compreender todas essas coisas que devem acontecer logo neste tempo final e, assim, os que são de Deus ouvir a voz de Deus e serem colocados na casa de Deus, no templo espiritual de Jesus Cristo, que é sua igreja. O que é de Deus, a voz de Deus ouve. Minhas ovelhas ouvem minha voz e me seguem. De momento, talvez alguma pessoa não entenda completamente o que escuta, mas o único que tem que fazer é orar a Deus e seguir e continuar escutando. É como quando a pessoa vai à escola, a criança vai à escola, quando escuta a professora dando o ensinamento, talvez não entende nada ou quase nada do que escute, mas no outro dia vai à escola de novo e escuta na aula, e aí vai pela lei da repetição, escutando e vai aprendendo. Nunca poderemos entender da primeira ocasião em que escutamos. Nunca poderemos entender todas as coisas. Mas, quando escutamos a voz de Cristo, toca aqui na alma, chega já, sabemos que é a voz de Cristo e então nos colocamos aos pés de Jesus Cristo para escutar sua voz ou mensagem e Ele nos vai dando mais e mais entendimento. Porque a fé vem pelo ouvir da palavra de Deus. E assim, a revelação divina para o tempo que nos corresponde viver nos enche do conhecimento de todo o programa de Deus para o nosso tempo, para cada um de nós. Vimos a posição dos latino-americanos e caribenhos no programa de Deus. Está no templo que construiu Salomão e no templo que construiu Moisés. E assim é no templo de Deus no céu. A bênção de Deus, desde o trono de Deus, desde o céu, está vindo para os latino-americanos e caribenhos. E por isso é que o reino milenial do nosso amado Senhor Jesus Cristo vai estar cheio de latino-americanos e caribenhos. Agora, nessa forma simples em que vocês escutaram, é diante da presença de Deus. E é a coisa maior que está acontecendo no planeta Terra. Está acontecendo em e com os latino-americanos e caribenhos, que lhe correspondeu a melhor parte do templo de Deus, da casa de Deus, da igreja de Jesus Cristo. E agora olhem onde estava escondido esse mistério. No lugar santíssimo do templo que construiu Moisés, o templo que construiu Salomão. E agora, no templo que está construindo Jesus Cristo, que é a sua igreja, nos tocou a melhor parte, a parte do lugar santíssimo. E podemos dizer, as cordas nos caíram em lugares deleitosos. E grande é a herança que nos corresponde. A bênção maior, neste tempo, a tem os latino-americanos e caribenhos. Ainda que não todos se deram conta da bênção tão grande que tem. Mas por meio da pregação da palavra, se está dando a conhecer a bênção tão grande
que Deus ha dado nos deu en la América Latina na América Latina y el Caribe. e o Caribe. Y con latinoamericanos y E com caribeños latino-americanos e caribenhos, está está construyendo el lugar santísimo construindo o de su lugar templo santíssimo espiritual. do seu templo espiritual. Con latinoamericanos y Com caribeños, latino-americanos e caribenhos, él va a completar ele vai completar a sua su igreja, templo espiritual seu templo espiritual, a casa de Dios. de Deus. Y esa construcción de la casa E de essa Dios construção es da casa de conforme Deus é conforme al plano divino, ao plano divino, conforme al modelo que Dios le dio a conforme ao modelo Moisés que Deus y deu a Moisés e también também el modelo que usó o modelo que el usou rey Salomón. o rei Salomão. Porque ese es el modelo del templo que está en el cielo. Porque esse é o modelo do Y templo que está no conforme ese céu. modelo, E es que conforme esse Jesucristo modelo é está que Jesus construyendo Cristo está construindo su casa, su sua casa, templo, seu templo espiritual. espiritual, la casa de Dios, a casa de con Deus seres com humanos. seres humanos. Por eso es que, Por isso aqui, miren, olhem, la Escritura dice a Escritura diz que la sabiduría que a edificó su sabedoria casa edificou y sua labró casa sus 7 columnas. e Esas trabalhou 7 suas 7 colunas. en la casa de As Jesucristo 7 colunas na casa de Jesus son los Cristo 7 ángeles mensajeros. são 7 anjos mensageiros. E Luego, Apocalipsis capítulo 13, depois em verso Apocalipse capítulo 12 13, dice, versículo 12 diz: al que venciere yo le Ao que haré vencer, eu lhe columna farei en coluna el templo no templo de mi Dios. do meu Deus. Y el templo de Dios E o templo de Deus es la iglesia a del Señor igreja Jesucristo. do Senhor Jesus Y le Cristo. haré columna, E lhe farei coluna que le hará significa que una fará persona uma pessoa importante en ese templo espiritual de nesse Jesucristo. templo Así espiritual de como Jesus Cristo. Santiago y Jacobo, Assim como Tiago, allá en los días de los apóstoles, ali nos dias dice dos San apóstolos Pablo, de São Paulo, que eran las columnas que eram allá as colunas lá de la iglesia. da igreja. O sea, eran las personas, Ou los seja, líderes eram as pessoas, os principais líderes de la principais iglesia juntamente da con igreja, São juntamente Pedro. com São Pedro. Ahora, Agora, podemos ver que hay una podemos casa ver que há uma casa espiritual, espiritual, la casa de Dios, a casa de Deus, la iglesia de Jesucristo, a igreja de la Jesus cual Cristo, está siendo a construida qual está sendo y en construída. este tiempo final Neste tempo final, se lleva a cabo la construcción se de la realiza a parte construção más da parte mais importante importante de esa casa. dessa casa. Y E es ahí donde vendrá é aí onde virá Cristo Cristo en el día posterior no manifestado, último dia en manifestado em toda toda su plenitud. sua Entrará plenitude. en toda su plenitud. Entrará em sua Se plenitude, manifestará en toda su se plenitud. manifestará em toda sua Los muertos plenitude, en Cristo os serán mortos em resucitados Cristo serão cuerpos ressuscitados em eternos, corpos y eternos, nosotros que vivimos, e nós que vivemos seremos transformados. transformados. Esa es la bendición Essa é a bênção para todos los que forman para parte todos que formam de la parte casa de Dios. da casa de Deus. Seremos llenos de la plenitud de Dios, Seremos cheios da plenitude de Deus obtendremos la e inmortalidad, obteremos a recibiendo un imortalidade cuerpo recebendo um corpo eterno y glorificado. e glorificado. jovencito, E jovenzinho, un cuerpo a imagen y semejanza um corpo à imagem de e nuestro semelhança amado do nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Eso es para cada uno de ustedes Isso é para cada um de y vocês para mí también. e para mim também. Y cada persona E cada pessoa es la que tiene que estar é a que tem que estar en interessada esa bendición tan nessa grande bênção tão que Cristo grande tiene que Cristo para tem cada uno de ustedes para cada um de y vocês para mí también. e para mim Yo também. tengo que estar interesado Eu tenho que estar en esa interessado bendición. nessa Y bênção. usted E tiene que você estar interesado tem que estar interessado interesada ou en esa interessada bendición. nessa bênção. de que Antes termine sus días de que termine seus en ese dias cuerpo neste terrenal corpo que terrenal Dios le ha dado. que Deus Porque nos ha o dado deu, este cuerpo terrenal porque nos foi dado esse para corpo que hagamos terrenal contacto para que façamos com su contato programa com o seu en la programa construcción na de construção la casa de Dios, da casa de Deus, para que vengamos a ser parte para que venhamos ser de parte esa casa de Dios, dessa que casa es la de Deus, iglesia que é a igreja del Señor do Senhor Jesucristo. Jesus Cristo, construyendo construindo la casa de Dios a casa de acuerdo Deus de acordo al plano divino. ao plano divino. En el plano divino Vejam, no plano divino, nos ha tocado la mejor nos parte, correspondeu a melhor la parte, a parte correspondiente correspondente a este tiempo final. a esse tempo final. La bendición divina A bênção divina está está com os latino-americanos y caribeños. e caribenhos. Ahora recuerde que Agora lembre que la bendición divina, a bênção primero divina viene primeiro vem en el campo espiritual. Y no después, campo espiritual. físicamente la tendremos E durante depois el reino fisicamente a milenial, teremos durante o reino donde milenial, estaremos como reyes onde estaremos y como reis e sacerdotes reinando reinando con nuestro amado com o nosso amado Señor Jesucristo. Senhor Jesus Cristo. Buscad primeramente Buscai primeiramente el reino de Dios o reino de y Deus su justicia y las e demás sua cosas justiça, e as demais coisas añadidas. serão acrescentadas. Construyendo
construindo la casa a de casa Dios de Deus de acuerdo de acordo al plano divino. ao plano divino. Ha sido para mí un privilegio Foi para mim um grande privilégio estar grande estar com vocês, amáveis amigos e irmãos, en esta hermosa nessa ciudad formosa de Piura, cidade de Piura, Perú, Peru, dándoles dando-lhes testemunho de la construcción da de la construção casa de Dios da de casa de acuerdo Deus de acordo ao plano divino. Muchas gracias Muito por obrigado vuestra por vossa atención amável atenção y e continuem passando uma noite cheia das bênçãos do nosso amado Senhor Jesus Cristo. Que Dios les Que bendiga Deus lhes y abençoe pasen todos e passem todos buenas noches. muito boa noite.